Êxodo 19, de 4 a 6. Os planos de Deus para o seu povo. Diz assim a palavra do Senhor: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Os planos de Deus para o seu povo. Quando nós chegamos então para o culto, o nosso intuito é de louvarmos a Deus, de adorarmos a Deus, de apresentar as nossas petições ao Senhor, mas também recebermos a instrução da palavra do Senhor. Deus tem algo a falar aos nossos corações nessa noite. As senhoras têm em suas casas linhas de aparelhos de chá, linhas de aparelhos para almoço, para janta, aparelhos de jantar, peças importantes em porcelana, pratos, tigelas, xícaras, travessas. Como surgiu a porcelana? Quem teve a ideia da porcelana, um material caro, um material inclusive especial e até requintado? Muitas casas que possuem esse material são consideradas requintadas. Mas o que tem a ver a porcelana com a mensagem? Vamos caminhar adiante e nós já vamos ver o que a porcelana tem a ver com a mensagem. Versículo 5 diz: Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Deus falando ao povo de Israel. Deuteronômio 7, de 7 a 9, diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava a vossos pais. O juramento lá de Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3, quando Deus falou a Abraão: deixa a tua terra, a tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então essa é a aliança que está falando aqui em Deuteronômio, Moisés relembrando. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Então Deus é quem escolheu Israel. Foi desejo de Deus separar esse povo para ser o seu povo, com o propósito de que Deus pudesse ser conhecido entre todas as nações incrédulas, pagãs, que Ele era somente Deus. Então Deus escolheu um povo e usou esse povo para proclamar que Ele é o único Deus a ser servido, o único a que possa haver uma adoração. E Ele designou a nação de Israel como sacerdotes, como profetas, como um testemunho, como missionários para pregar quem era Deus àqueles povos daquela antiguidade. Esse é o intento de Deus para Israel, um povo restrito, um povo escolhido, não porque merecia, mas porque Deus amou-os. O amor de Deus é inquestionável. Ele amou esse povo e Ele guiou esse povo. Ele produziu um povo para que pudesse trazer glória a Ele. Então, também a finalidade de Deus ter escolhido esse povo é porque, através desse povo, a promessa de Jesus Cristo de vir ao mundo seria através dessa nação escolhida, o povo de Israel, para que Jesus Cristo pudesse ser o salvador do pecado e da morte. Por isso, então, que Ele amou esse povo, para que pudesse se revelar através dele e na pessoa de Jesus Cristo. Deus prometeu o Messias pela primeira vez, logo depois da queda de Adão e Eva, quando desobedeceram lá no Éden, no versículo 15 do capítulo 3, Ele promete que da semente da mulher nasceria Jesus Cristo. E Ele cumpriu esse propósito através desse povo. Então Jesus Cristo é a glória de Deus através desse povo que Ele preservou. Deus escolheu Israel para o seu plano. Deus precisava de um povo escolhido? Ele precisava de alguém para revelar Jesus Cristo? Não. Mas aprove que a vontade de Deus fosse assim.
E essa é a palavra que nós pregamos, essa palavra nos chegou a esses dias por causa desse povo, que para muitos foi um povo que fracassou, mas foi o que Deus escolheu. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para receber a glória através dessas coisas. Então a responsabilidade de Israel incluía em guardar e preservar a lei, Josué 22:5, conforme nós vimos em Êxodo 19:6, vós serei um reino sacerdotal e um povo santo. Então Deus separou eles para a sua glória, sacerdotes, uma nação santa, a fim de ser honrado através dessa nação, para que Deus pudesse ser manifesto ao mundo. Então sabemos que ao longo da existência de Israel, Israel fracassou, mas nem por isso Deus deixou de amar a Israel, para que seu propósito pudesse ser cumprido. Versículo 5, Deus esclarece através de Moisés, ele manda dizer ao povo, se diligentemente ouvirdes a minha voz. O que é diligência? É zelo, é cuidado, é aplicação, é empenho em fazer as coisas para o Senhor. Algo que é feito com honra, algo que é feito com diligência e empenho, com boa vontade. E isso muitas vezes falta em nós, irmãos. Boa vontade para servir a Deus. Houve nesse povo má vontade, porque ele murmurou naquele deserto durante 40 anos, e experimentou a ira de Deus. Então é um ensinamento para nós. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então nós vamos ver os planos de Deus para o seu povo. São 3 planos, nós vamos ver 2 nessa noite e numa outra oportunidade nós vamos concluir a mensagem. Plano de Deus para o seu povo. Sereis, versículo 5, minha propriedade peculiar, particular. Eu separei vocês para ser meu. É o que Deus está dizendo para Israel. Segundo, sereis reino sacerdotal, versículo 6. E terceiro, versículo 6, serei uma nação santa. E a porcelana, onde é que fica nisso? Há uma lenda de que um homem no passado, lá no século 5, 6, na China, ele queria moldar um material, um determinado material, e precisava ser aquecido. E ele começou a colocar lenha no fogo para que aquela temperatura chegasse a ponto de amolecer aquele material para que ele pudesse moldar. Então ele colocou lenha e acabou a lenha. Aí o que ele pensou? Eu preciso aquecer, senão eu não vou conseguir moldar, chegar no molde que eu quero. Aí ele começou a pegar os móveis, o que ele tinha de melhor, e começou a colocar no fogo para aumentar a temperatura. E conta a lenda que o homem colocou tudo que tinha de valor ali, e quando ele foi ver aquela massa, tudo aquilo ficou integrado naquela massa. Aquela massa ficou... Ele moldou com tudo aquilo que ele queimou, que ele tinha de melhor. Os seus móveis, tudo aquele resíduo virou junto com aquela massa. É a lenda de como surgiu a porcelana. Mas se o irmão for ver na Wikipédia, lá vai falar que a porcelana é com base em 10% na argila, caolínio 40%, fedspato 25% e quartzo, que é o material de grande valor que entra na porcelana, ele leva 25%. Mas o que eu quero chegar a isso? Eu quero mostrar que esse homem, com diligência, para atingir o seu objetivo, nessa lenda, nessa parábola, ele colocou tudo que ele tinha de melhor para chegar no seu objetivo. A mãe, ela dá a vida pelo seu filho. As senhoras que são mães sabem disso. Abre mão de tudo. A minha mãe sempre dizia assim, eu posso não ter o que comer, mas vou dar não o melhor no sentido de dar, estar paparicando o filho, não, mas abrir mão dos seus confortos para dar o melhor. Isso é diligência, é empenho para aquilo que ela tem de melhor na vida, entregar em prol de alguém. Então o homem que descobriu nessa lenda a porcelana e a mãe que é zelosa pelo filho, elas demonstrando esse zelo, nos trazem um desafio que nós precisamos ter essa mesma disciplina, irmãos. Esse mesmo empenho, esse mesmo desejo para com a obra do Senhor. E isso faltou em Israel.
Ele não foi diligente naquilo que Deus pediu, guardar os meus mandamentos, andar nos meus estatutos, para que tu possa levar o meu nome para todo esse mundo que jaz no maligno, que vive no pecado, que precisa de um Deus verdadeiro ao invés de Deus adorados, Deus de pau, Deus feito por mãos humanas. O povo de Israel não foi diligente, irmãos. Mesmo com a exortação. E nós devemos ter isso em mente hoje, vivendo num tempo, num mundo pecaminoso, com a internet bombardeando, com tanto, o irmão comentou, tanta coisa errada sendo ensinada. Nós precisamos diligentemente ver a palavra do Senhor e aplicar na nossa vida, irmãos. Dar o melhor para nós entendermos, nos dedicarmos mais, mesmo tendo o trabalho, mesmo tendo as atividades, precisamos ter o tempo necessário para vivermos para a glória de Deus, porque Deus nos mantém aqui também, nós vamos ver na sequência da mensagem, como igreja, para que Deus possa ser manifesto através da nossa vida para esse mundo pecador. E nós não podemos falhar como falhou Israel, para não sofrer as consequências do pecado na nossa vida. Deus tem um plano maravilhoso para cada salvo em Cristo Jesus. Mas o salvo não está nem aí para Deus muitas vezes. Os planos de Deus, então, em primeiro lugar, diz ali no versículo 5, sereis minha propriedade peculiar, particular. Eu sou de Deus, eu recebi Jesus Cristo como Salvador, eu tenho que ter na minha mente que eu não pertenço mais ao Davi, eu sou de Deus. Eu sou uma nova criatura, transformada, tenho o Espírito de Deus, e eu tenho que agir como tal na minha vida. Quando nós, até não precisa nem ir muito para o interior, mas se nós formos aqui para o Lami, para Itapuã, nós passamos lá e nós vemos aquelas placas, às vezes na entrada, propriedade particular. Proibido a entrada. Não é uma ameaça, não é uma, vamos dizer assim, não é uma consequência que a pessoa vai receber se passar ali. Não, mas a pessoa está preservando aquilo que é seu, o seu terreno, suas posses, ela está mostrando, ó, aqui é meu, não toca aqui, fica aí, não passa daqui. Está mostrando que ele está diligentemente protegendo a sua propriedade, o acesso às pessoas. Israel, assim como nós crentes em Cristo Jesus, irmãos, somos propriedades de Deus, nós não temos nada escrito aqui, não toca em mim, mas nós temos o Espírito de Deus que, através das nossas vidas, deve ser manifesto que nós somos diferentes desse mundo, irmãos, porque nós somos propriedade de Deus. Ele nos separou, propriedade particular, ninguém deve entrar, ninguém deve jogar lixo. Eu não posso permitir que o lixo entre na minha mente e no meu coração, porque ele entra na minha mente e vai para o meu coração e eu vou pecar contra Deus. E eu, sendo filho de Deus, eu não posso viver assim. Foi o que fez Israel, se prostituía através desses deuses estranhos, ao invés de servir e guardar os mandamentos de Deus, porque deixava entrar na sua mente tudo aquilo que não agradava a Deus e fazia. Não que nós não sejamos livres desse bombardeio, mas nós devemos ter um entendimento, a consciência de rejeitar tudo aquilo que possa afetar a propriedade de Deus, que é o nosso corpo. Satanás, ele não tem poder sobre nós, irmãos. Ah, mas alguém vai dizer, mas o que ele fez com Jó? Deus permitiu, porque Jó incitava, Satanás incitava Deus contra Jó, dizendo, ele te serve porque tu está dando muito benefício para ele, tu está abençoando ele com os filhos, com as fazendas, com tudo que ele tem. E Deus diz, não, ele é um homem íntegro. Jó, capítulo 2, versículo 3, ele é íntegro, ele é reto de coração, ele é uma propriedade minha. Agora tu quer entrar na vida dele, tu não vai entrar, mas eu vou permitir tu tocar nos bens dele, tocar nos filhos dele, tocar na saúde dele, mas a vida dele tu não vai tocar. Deus permitiu por quê? Porque Deus é ruim? Não, para que Deus pudesse receber glória, coisa que não fez Israel. Israel se misturou, Jó se preservou, porque ele sabia que ele era propriedade de Deus. E ele estava ali naquele momento do tempo para dar glória a Deus com a sua vida. E se nós lermos o final do capítulo, o último capítulo 42 de Jó, ele deu glória a Deus com tudo aquilo que ele passou, irmãos. Porque o nosso tempo nesse mundo é tão rápido. Eu falava com a minha esposa hoje, vai fazer 26 anos que nós estamos aqui nessa igreja.
14 anos lá em Teresópolis, parece que foi tudo ontem, desde que nós voltamos aos caminhos do Senhor. Igrejas que pregam a palavra de Deus. E quantos passaram por esses bancos e lá, que não estão mais nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque não entendiam o que é ser uma propriedade particular do Senhor. Não que eu seja melhor que alguém, não estou dizendo isso. Mas eu tenho esse entendimento e procuro viver de forma a me preservar e a honrar e glorificar a Deus com a minha vida. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, versículo 3. Deus tem o direito de fazer o que quiser conosco, irmãos. Nós não podemos questionar a Deus. Jó, por mais que tenha conversado com Deus, e eu entendo, porque eu tenho às vezes um comportamento como o de Jó, não questionar Deus, mas começar a dialogar com Deus para poder entender melhor os propósitos de Deus, entender a palavra de Deus, mas ele não culpou Deus por tudo aquilo que ele passava. Mesmo talvez sabendo que pudesse, parte daqueles caminhos que ele estava sofrendo, pudesse ser decisões erradas que ele tenha feito, mas ele não questionou a Deus. Porque ele sabia que era propriedade de Deus, e Deus faz o que quer com a sua propriedade. Ele pode tirar minha vida hoje, e nem por isso Deus vai deixar de receber glória. Somos seu povo, somos seu domínio. Não somos mais de nós, não somos mais de nenhum outro. Satanás não pode influenciar. Se eu não permitir que ele entre na minha mente e no meu coração, ele não vai ter poder na minha vida. Mas para isso eu preciso decidir, andar diligentemente, fazer aquilo que agrada a Deus, sabendo que sou de Deus. O salvo é a propriedade de Deus. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus? E que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. O sangue de Cristo nos comprou. Pois, bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Paulo teve esse entendimento, e ele foi, a bênção que foi, não porque foi um missionário, não, porque ele foi um servo de Deus fiel. E aí Deus usou ele para a missão que Israel falhou, de levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo, da época. E Ele quer isso de nós hoje, irmãos, como igreja, que nós proclamemos o Evangelho. Os anjos estariam loucos para voltar ao mundo, ou estar no mundo como se fosse nós aqui para pregar o Evangelho. E nós que temos esse poder na mão, foi nos dado por Jesus Cristo, e nós muitas vezes negligenciamos, porque não andamos diligentemente, nos ocupando com coisas que não agradam a Deus. Tirando o foco, a visão. O salvo recebe o salário e dá 10% para Deus, fica com 90%. E Deus disse, minha é a prata, minha é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, Ageu 2:8, 24:1 de Salmo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus, mas muitas vezes nós queremos só para nós, é meu, sabe por quê? Fui eu que ganhei com o meu trabalho, fui eu que ganhei com o meu suor. Não dá glória a Deus, porque não anda diligentemente, não aplica a palavra de Deus. Há muitos salvos que dizem, não te mete na minha vida, deixa eu decidir do meu jeito, quando tu vai aconselhar muitas vezes. Se ofendem, porque tu está vendo que o camarada está andando de forma errada e tu quer dar um conselho. Não te mete na minha vida, eu decido a minha vida. Nem Deus se mete na minha vida. Já ouviu isso? Porque não andam diligentemente. Eu pertenço a mim. Não, propriedade peculiar. Se aceitou Jesus Cristo como Salvador, tem um proprietário do teu coração, da tua mente, que deve habitar plenamente para que possa trazer glória a Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Paulo, mais uma vez, mostrando o que é ser propriedade peculiar. O que é ser pertencente a Deus. Alguns vivem e não têm testemunho que são do Senhor. Escondem. Paulo aqui dando glória a Deus. O que eu vivo é para a tua glória, Senhor. Então, em primeiro lugar, o plano de Deus para o seu povo, ser propriedade peculiar. Em segundo lugar, versículo 6 diz ali, e vós sereis um reino sacerdotal.
reino sacerdotal. Também tem a ver com pertencer a Deus. O que é ser um reino sacerdotal? Deixar Deus agir na minha vida e através de mim. Como Deus tem agido na minha vida, na tua vida, irmão e irmã. Ele tem controlado? O Espírito Santo tem te controlado ou tu está botando no banco de trás e aí quando a coisa aperta tu recorre a Ele? Está guiando a tua vida do teu jeito. Deus tem que ter a liberdade, irmãos, na nossa vida. Os nossos pensamentos precisam incluir a presença do Senhor e o Espírito Santo nos dá esse conforto. Então, quando há uma exortação da palavra de Deus, ou num devocional, ou através de uma oração, eu sinto Deus me exortando naquela situação, ou o pastor ou um irmão, eu preciso entender que Deus tem esse propósito de ser esse sacerdote. Então, propriedade peculiar, sacerdote, versículo 6. O que caracteriza a nossa igreja batista fundamental? Crer que nós somos um sacerdócio verdadeiro de Deus aqui nesse mundo. O que o irmão pensa a respeito disso? O que caracteriza, se nós fôssemos pensar? Nós temos, irmãos, o poder de clamar a Deus pela salvação de almas. Isso é sacerdócio. Nós temos esse poder de clamar a Deus e Ele nos ouvir porque nós somos salvos em Cristo Jesus. De clamar a Deus, isso é um sacerdote. Nós temos o poder de ensinar a palavra de Deus às pessoas que não conhecem Jesus Cristo como Salvador. Isso é ser sacerdote. Nós temos o poder de exortar-nos uns aos outros, quanto mais vemos que os tempos, os dias maus estão crescendo, para que o Senhor venha nos buscar, para que nós possamos viver de forma digna e honre ao Senhor. Isso é sacerdócio entre nós também, irmãos. Sacerdócio de ensinar o meu filho, a minha filha nos caminhos do Senhor, de corrigi-los com base na palavra do Senhor. Isso é sacerdócio, de ensinar as pessoas a respeito de quem é Deus. Foi para isso que Deus escolheu o povo de Israel, e o povo de Israel falhou. Ser sacerdote é servir. O Senhor Jesus Cristo veio para fazer a vontade de Deus, servir aos outros, ou seja, entregar-se para dar vida aos outros. Isso é ser sacerdote do Senhor. A igreja local tem que ter isso em mente no seu dia a dia. Alguém disse: quem não vive para servir, não serve para viver. O crente que não serve, ele está ocupando esse mundo de forma indigna. Ele precisa servir ao irmão em Cristo, precisa servir as pessoas levando o Evangelho. É duro, irmãos? Mas é a palavra de Deus, é um desafio que nós devemos ter para nossas vidas, para nos tirar da zona de conforto e nós servirmos cada dia de forma mais digna o nosso Salvador. Reino sacerdotal. Irmão Libindo, pai do pastor Valdir, lá na igreja em Teresópolis, quando eu cheguei, a irmã Kimberly, não sei se conheceu, ele viveu pouco tempo depois que eu cheguei, deu 1 ano e meio, nós chegamos em 89 para 90 e ele faleceu acho que em 92, lá no meio do ano. A irmã Vani conheceu, a Simone também conheceu o irmão Libindo. Ele dizia assim, quando tu chegava na igreja para participar, né, e já começava a congregar, a primeira pergunta que ele fez na reunião de membresia, né? Ele perguntou: tu veio para dar trabalho ou veio para trabalhar? Qual tem sido a tua situação nessa igreja? Tu tem dado trabalho ao pastor, à diretoria, ou tu tem trabalhado para a glória de Deus? Sacerdote, irmãos, não perca de vista isso. Não que nós não possamos ter dificuldades entre nós no relacionamento, mas de maneira nenhuma eu posso ser um tropeço, um peso no ministério da igreja local. O sacerdote foi apontado em Israel para servir, para interceder pelo povo em momentos críticos, onde Israel estava em dificuldades, lá o sacerdote estava. Números 16, 44 a 46, pode abrir para lá, Números 16, nós vamos ler alguns versículos dali, 44 a 46. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e eu a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto
E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo no altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Nos momentos de dificuldades, Deus levanta homens fiéis para interceder pelo povo, sacerdotes. Deus estava na ira, aqui no contexto, a rebelião de Datã, Coré e Abirão, da tribo de Ruben, contra a liderança de Moisés e Arão, achando que Moisés e Arão estavam muito donos de si. Não, eles estavam ali em nome de Deus. Mas a inveja, a calúnia desses homens levou com que eles e mais 250 homens da tribo rebelaram-se contra a liderança de Arão e de Moisés. E a praga de Deus veio sobre eles. Deus mandou uma praga. A panelinha, irmãos, começa quando nós agimos de forma contrária à vontade de Deus. Muitas vezes com inveja, ciúmes, porque achamos que alguém está se sobressaindo. Mas por que tu não está fazendo a tua parte no ministério? A igreja precisa de todos. E ninguém é melhor do que ninguém, mas cada um na sua função deve fazer o melhor. E aqui acharam que Arão e Moisés estavam na liderança e esses homens queriam tomar a liderança. E Deus mandou a praga. Esses homens se rebelaram, eles foram os 3 engolidos com todas as suas famílias, seus bens, seus pertences, direto para o sepulcro. A terra abriu a boca e engoliu aqueles homens. E depois desceu fogo do céu e consumiu todos aqueles 250 que apoiaram eles. E Deus fez juízo a esses. Mas ali estava Arão e Moisés suplicando a misericórdia de Deus. Mas eles tentaram tanto a Deus que Deus precisou trazer juízo sobre esses homens. Porque Deus é santo, irmãos. E a santidade precisa ser vista na vida de cada um de nós, como sacerdotes, para podermos servir a Deus. Nós não podemos chegar ao culto, nos aproximarmos de Deus, na leitura da palavra de Deus, sem confessarmos os nossos pecados. Porque Deus pode trazer juízo duro sobre as nossas vidas. Com Deus não se brinca. Nós não podemos ser hipócritas. Nós devemos ser, em casa, aqui na igreja, o mesmo Davi, com pecado sim, mas quando ocorreu o pecado, seja contra o irmão, seja na família, seja contra Deus, eu e Deus, eu preciso confessar, abandonar e retomar a comunhão para não sofrer as consequências do meu pecado. Por isso Deus disse: se diligentemente ouvirdes a minha voz, atentos, sereis minha propriedade particular. Não haverá rebelião, não haverá inveja, não haverá nada contrário àquilo que está sendo feito na obra de Deus, para a glória de Deus, porque todos nós vamos estar participando com os nossos dons para que Deus possa receber glória e a obra possa crescer e pessoas possam ser salvas. Cada um na sua atividade. Versículo 47 do capítulo 16: e tomou Arão como Moisés tinha falado e correu no meio da congregação, e eis que a praga havia começado entre o povo, e deitou um incenso nele e fez expiação pelo povo. Sacerdote. Não porque era Arão da tribo de Levi, não, porque ele era o sacerdote de Deus, era um homem de Deus, fazendo a obra de Deus como sacerdote. Esse é o sacerdócio, irmãos, que Deus nos dá. Ele usa homens, líderes, fiéis. Deus não usa métodos, ideias humanas, ideias de homens como aquela de Abirão, Datã e Coré. Ele não quer usar isso, ele quer usar homens, mulheres que tenham diligentemente guardado os mandamentos do Senhor e apliquem suas vidas para que Deus possa receber glória. Ideias de homens são descartadas. Não que nós não possamos ter o nosso raciocínio, sim, mas com base na palavra de Deus, irmãos. Não querer implementar a ideia do mundo, porque a ideia do homem é a ideia do mundo, que muitas vezes é aplicada na empresa, é aplicada nos negócios, e essas coisas muitas vezes vêm para dentro da igreja. Quantas e quantas igrejas hoje estão, ao invés de pregar a palavra de Deus, apresentando autoajuda. A ajuda que tem é Deus, através de Jesus Cristo, para transformar. Essa é a ajuda que o homem precisa. Deus usa homens orientados pelo Espírito Santo de Deus, salvos. Deus não vai usar incrédulos para fazer a sua obra.
João capítulo 1, versos de 1 a 5, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí ele fala lá no versículo 11 a 14, veio para o que era seu. Veio para quem? Para os judeus. Veio para que era o seu. E os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Mais uma vez aqui, não é a vontade do homem que traz salvação. O homem é um instrumento de Deus para pregar a palavra de Deus, mas o homem não tem poder de dar salvação. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Então veio um homem para salvar, esse que foi prometido para Israel, mas Israel rejeitou, porque não guardou diligentemente a palavra de Deus. Estava na sua mente, mas não estava fixa no seu coração, não exercer o seu sacerdócio. 1 Coríntios 1,17, porque Cristo enviou-o não para batizar, mas para evangelizar, e em sabedoria de palavras, não em sabedoria de palavras, mas na cruz de Cristo, para que ela não se fizesse vã. Paulo teve isso em mente, Deus usou ele para pregar o evangelho. E lá em Números 16:48, estava em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Então, afora Datã, Abirão e Coré, aqueles 250, suas famílias, mais quase 15 mil, 14.700 morreram da praga que Deus trouxe sobre aquele povo, em razão da murmuração contra a liderança. Homens que não agonizam, não servem para servir a Deus. Deus precisa de homens que organizem a sua obra e agonizem, para que possam ficar entre os vivos e mortos, ou seja, nós entre os irmãos salvos e aqueles que não são salvos em Cristo Jesus, seja no nosso meio onde nós nos relacionamos. O sacerdote é isso, trabalhar para o salvo e trabalhar para o incrédulo, levando a palavra de Deus a eles, orando, implorando para que Deus possa ter misericórdia. Quantos nas nossas famílias estão sem Cristo? A minha família toda criada dentro da igreja, não querem saber de Deus. É eu e mais uma irmã salva em Cristo Jesus. São 8, 2 já foram para a eternidade. Não sei se decidiram no passado aceitar a Cristo como Salvador. Precisamos agonizar por eles, irmãos. Precisamos interceder. Ah, mas eles não querem ouvir. Dobra o joelho. O irmão Lima falou hoje pela manhã a resposta da oração da mãe dele. A mãe dele cansou de chamar ele para a igreja, mas orou e deu resultado. Isso acontece em nossos dias, nós temos esse poder, porque nós somos sacerdotes, e Deus vai nos ouvir em Cristo Jesus, se não houver pecado, se nós vivermos em santidade. Ele vai responder a nossa petição. Quando? Não sei, mas ore, interceda, fique entre os vivos e os mortos, busque a Deus, faça o trabalho que eu e tu, irmãos, precisamos fazer. Para isso tem que sacrificar o tempo, tem que sacrificar talvez a comunhão dentro de família, de alguns momentos, mas é um tempo que vai ser para a glória do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 5 a 12. 1 Pedro 2, versos de 5 a 12. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que eu ponho em Sião uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povos de Deus. Está falando aqui de nós, irmãos. Os gentios, aqueles que não são da etnia de Israel. Mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos que como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós se observam. Então Pedro aqui no capítulo 1 capítulo 1 do 1 Pedro, ele está se dirigindo aos judeus, versículo 1 ali, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Está se distinguindo aqui que são os judeus que estavam espalhados entre aquelas igrejas da época. Ele está se dirigindo a eles. Estavam em terras gentias. Versículo 11 e 12, ele fala que versículo 11 e 12, Pedro aqui dizendo que eram peregrinos e forasteiros, a mesma coisa que ele diz no versículo 1 ali, quando ele fala dispersos, peregrinos e forasteiros. Então ele está falando para pessoas que estão entre incrédulos, para que possam, versículo 12, tendo um viver honesto entre os gentis, mostrar que são salvos, que são transformados. Esse é o ministério do sacerdote, irmãos. Mostrar que são transformados em Cristo Jesus. Ter um testemunho exemplar. Tu tem tido um testemunho exemplar onde tu estás? As pessoas podem dizer que tu é crente? Como na empresa que eu trabalhava. Não oferece isso para o Davi, porque o Davi não costuma fazer isso. Será que tu tem feito isso onde tu estás? Onde tu trabalha, onde tu estuda? A tua vida demonstra que tu é um salvo em Cristo Jesus? Que tu realmente é um sacerdote? Então ele fala a salvos judeus de nascimento. E versículo 8, ele destaca que Jesus Cristo, a pedra de tropeço, a rocha de escândalo, né? Lembrando de que o judeu salvo, ele precisava dar testemunho onde ele estava também. Ele não poderia achar que por ser judeu ele era salvo, não, mas porque Cristo morreu por ele, para que ele pudesse proclamar, porque é pela graça que sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Pedro aqui está lembrando aos judeus que o sangue de Cristo que foi derramado pelos pecados deles, é que fazia eles essa propriedade particular, peculiar, e também eles tinham esse sacerdócio por causa de Jesus Cristo, não mais como nação de Israel. Então aqui no Novo Testamento, a responsabilidade dos judeus também salvos em pregar o Evangelho. E aí entra nós, hein, irmãos, vós, versículo 10, vós que noutro tempo não éreis povos de Deus. Então é a nossa responsabilidade da igreja primitiva e da igreja contemporânea, de ser esse sacerdócio, de levar, tendo com o vosso viver honesto, levar aos gentios, levar as pessoas a salvação, para que eles possam ver que nós somos diferentes porque temos Jesus Cristo como Salvador. Eles, os judeus, não porque eram judeus, mas porque criam em Jesus Cristo, o Messias que fora prometido. E nós porque somos transformados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o judeu não perdia a sua condição de judeu, mas agora ele era um sacerdócio porque ele havia crido em Jesus Cristo como Salvador. Então, a fim de proclamar as virtudes, versículo 9, daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, é por isso que Deus nos selecionou como seu povo, para que nós possamos mostrar que há um Deus que quer tirar o homem dessas trevas e que precisa crer em Jesus Cristo, essa pedra de esquina, essa pedra de tropeço. Por quê? Porque as pessoas não querem abandonar seus prazeres, as suas vidas,
as suas relações para crerem em Jesus Cristo. Por isso que é uma pedra de tropeço. Eles querem rejeitar a salvação em Jesus Cristo, mas importa a nós, com uma vida de santidade, proclamar o Evangelho. Então a nação de Israel do Antigo Testamento tinha a responsabilidade de demonstrar a glória de Deus. E o povo judeu que é salvo em Cristo Jesus, já no Novo Testamento, e até atualmente, ele tem essa mesma responsabilidade. E nós, como igreja, também temos essa mesma responsabilidade. Como diz Paulo no versículo 12 do capítulo, vosso viver honesto entre os gentios. Então, o testemunho, irmãos, é fundamental no sacerdócio. Nós precisamos ter isso em conta. Senão Deus não vai ouvir as nossas petições, quando nós intercedemos por aqueles que não têm Jesus Cristo como Salvador. Porque primeiro precisamos levar a glória de Deus, para Deus ouvir as nossas orações. Então, embora Pedro aqui esteja escrevendo para salvos judeus, os salvos que não são judeus de nascimento, também ele considera que ambos têm um sacerdócio importante. Ou seja, não é mais um sacerdócio como diz lá em Êxodo capítulo 19, somente dos judeus hoje. É do salvo em Cristo Jesus do tempo contemporâneo, da igreja de Cristo desse tempo contemporâneo. Então nós somos essas testemunhas, porque nós fomos transformados. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele poder, glória para todo sempre. Amém. Então João escreve às igrejas no capítulo 1 ali, lembrando da sua responsabilidade, sacerdócio de Cristo nesse mundo. Os anjos também proclamam isso lá em Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra para todo o sempre. Então, dos 4 cantos da terra, Deus está salvando pessoas para que possam proclamar o Evangelho. É que está cantando aqui, lá em Apocalipse, os anjos, que Deus escolheu pessoas de todas as tribos, nação e línguas, não mais só os israelitas. E é isso que Pedro está dizendo, ali em 1 Pedro capítulo 2, versos de 5 a 12, e é isso que ele está se referindo lá em relação ao povo de Israel. Então, irmãos, nós somos esses responsáveis de proclamar o Evangelho, de interceder por essas pessoas que não têm a Jesus Cristo como Salvador. Então, é preciso reconhecer, cada um de nós, irmãos, a nossa responsabilidade. Não hajamos como agiu Israel. E sempre que eu comparo, eu não estou aqui crucificando ou criticando Israel, mas servindo como exemplo para não errarmos como eles erraram. E a Bíblia foi escrita com esse intuito, de mostrar os acertos de homens carnais como nós, mas transformados pelo Espírito de Deus, para que possam viver de forma a trazer glória a Deus. Então, que sirva como exemplo para nós, como nós devemos proceder, como nós devemos andar como sacerdotes, como igreja, para que Deus possa receber honra e glória. Então Deus vai ainda trazer a esse povo de Israel, no momento da história apropriado, a condição de que eles possam reinar, assim como nós reinaremos aqui com o Senhor nessa terra. Mas isso é uma coisa mais para o futuro. Hoje a nossa responsabilidade é de levar o Evangelho às pessoas. Então, quantos problemas, quantos pecados, quantas dificuldades, quantas necessidades, quantas rebeldias, tudo isso deve ser superado, irmãos, em prol da salvação de almas. Nós devemos nos unir e buscar nos ajudarmos uns aos outros nesse sacerdócio da igreja local, para que o corpo de Cristo possa crescer. Nós precisamos fazer a obra para que esses bancos possam se encher, não simplesmente de pessoas que não têm um interesse
mas pessoas que possam ser transformadas, salvas pelo sangue de Cristo, possam se unir a nós, remir o tempo, porque nós sabemos quando o último for alcançado, nós não sabemos quem é, ou quando será, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. E talvez nós não venhamos a experimentar a morte, a dor da separação física de nossos familiares. Mas para isso nós temos que ter em mente, remir o tempo, fazer a nossa parte, fazer a obra do Senhor. Então Pedro, ele exorta que nós somos povo de Deus, povo comprado, povo escolhido, assim como o povo de judeu foi no passado. O povo é a igreja de Cristo para trabalhar, para cultivar a palavra de Deus entre os perdidos. Então os planos de Deus para o seu povo, ser propriedade particular, reino sacerdotal, levar a salvação às pessoas. Em terceiro lugar, só vou dar uma palhinha, é para a próxima mensagem. Ele diz ali no versículo 6, sereis nação santa. Nação santa. Conta a história de um homem que se gabava de ter formado uma igreja e foi ser entrevistado num programa de televisão, desses programas que levam pastores para dar testemunho sobre por que sua igreja cresceu, por que sua igreja é tão grande, né? E ele foi e deu testemunho, e depois se constatou que a igreja dele tinha práticas depravadas. Por quê? Porque o pastor era um homem depravado nas suas práticas, e todos aqueles membros que pertenciam à sua igreja tinham as mesmas práticas, ou até piores práticas depravadas. A igreja era lotada de pessoas. Por quê? Porque não queria fazer a vontade de Deus, não queria fazer a vontade para a glória de Deus, fazer a vontade do mundo. A palavra de Deus diz, se diligentemente guardados os meus mandamentos, as minhas palavras. Essas coisas não vão entrar dentro da igreja, irmãos. Nós não precisamos quantidade, nós precisamos santidade. Uma nação santa é o que nós vamos ver na outra oportunidade. Mas que Deus possa nos usar, irmãos, como instrumentos, propriedades que nós somos dele, nesse sacerdócio, para que a nossa igreja possa ser reconhecida como uma igreja não melhor do que nenhuma outra, mas que é uma igreja que quando a pessoa entra aqui, ela pode sair até sem gostar, mas vai ouvir a palavra de Deus. Porque esse é a finalidade do sacerdócio. Pregar, quer queiram ouvir, quer não ouvir. Que eles precisam de arrependimento. Que Deus possa receber glória. E aquele que não tem a Cristo como Salvador, talvez presente ou nos acompanhando pela internet, o meu desejo é que tu possa ter a vida transformada. E para isso precisa crer em Jesus Cristo como Salvador. Talvez largar a tua rebeldia, os teus vícios, as tuas paixões da carne, e crer em Jesus Cristo, né? Para ser propriedade peculiar, particular de Deus. E aí poder exercer um sacerdócio que possa trazer glória a Deus. Nos procure e nós te mostramos na palavra de Deus como o Evangelho pode transformar a tua vida. Só Jesus Cristo dá essa paz necessária. Amém?